atividade, muitas emoções, algumas emoções bem duras, mas nós estamos aqui mais uma vez para examinarmos a palavra. Vamos orar mais um pouco, pedindo que Deus abençoe aquilo que Ele tem preparado para nós nessa noite. Feche comigo seus olhos. Deus querido, queremos pedir ao Pai que além da mera letra possamos enxergar a Ti, Senhor, que nas palavras que Tu revelaste ao Teu autor sagrado, Tu possas mostrar-nos direção, mostrar-nos, ó Deus, foco para a Tua vontade nas nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que pelo poder do Teu Espírito Santo, Tu podes esta noite falar individualmente a cada coração, a cada vida. Isso é o que nós contamos. Que possamos sair daqui, ó Pai, mexidos por esse Espírito Santo, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ok? Hoje à noite, meus amados, nós vamos olhar um texto que é muito querido meu, porque é um texto que inspirou durante a boa ou toda a parte do preparo que eu e a minha esposa tivemos há muitos anos atrás no seminário. Na verdade, ele é o versículo chave, o moto, melhor dizendo, do seminário que nós estudamos. Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no registro do escriba Esdras, capítulo 7. Uma das vantagens de você fazer uma leitura da Bíblia toda em ordem cronológica é que você acaba descobrindo que, na verdade, Esdras viveu cerca de 450 anos antes de Cristo. Ele e os seus outros dois, praticamente contemporâneos, Neemias e Zorobabel, o trio Zen, Zorobabel, Esdras e Neemias, foram os responsáveis pelos 3 retornos do povo de Deus da Babilônia, como nós falamos hoje de manhã. Por causa dos 70 anos que eles passaram lá, eles voltaram em 3 levas, liderados por esses 3 homens. Esdras, então, ele no retorno, ele escreve os livros de 1º e 2º das Crônicas, recontando a história de Judá para essa nova geração que não a conhecia. E o livro de Esdras, em particular, conta como foi que ele saiu lá da corte e chega até Jerusalém com o objetivo de reedificar o povo, uma vez que o povo estava longe da lei do Senhor há tanto tempo. No capítulo 7 nós encontramos Esdras indo para Jerusalém, e assim é a narrativa. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Então, para você entender a história, não sei se você já estudou escatologia, especialmente a profecia de Daniel, tendo caído o rei da Babilônia, o novo império que está mandando em grande parte do mundo conhecido na época é o Império Medo-Persa. E através do imperador Ciro é que o decreto para retorno a Jerusalém é assinado. Bem, passado algum tempo, agora está no reinado Artaxerxes. Na verdade, alguns desses nomes, eles tiveram co-reinado, uma vez que era um Império Medo-Persa, era um império com co-regência. E Esdras, ele vivia na época de Artaxerxes, e a genealogia que nós acabamos de ler é muito importante, porque acaba-se de provar que ele era descendente de Arão. Em outras palavras, ele tinha parentesco com o próprio Moisés. Então o texto continua dizendo que este Esdras, está falando de si na terceira pessoa, veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. A expressão, a frase que você acabou de ouvir, ela vai se repetir diversas vezes no livro de Esdras e, curiosamente, no livro de Neemias também.
dizendo que tudo aquilo, ou deixando claro que tudo aquilo estava acontecendo, não era por causa da influência de Esdras, ou maior da influência de Neemias, porque ele trabalhava na própria corte, mas porque o Senhor estava à frente. Versículo 7. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Antes do resto do texto, eu queria compartilhar com você hoje já o tema da nossa mensagem, que é este: escolha ser instrumento de Deus para gerar mudança. Escolha ser instrumento de Deus para gerar mudança. E o versículo base da mensagem de hoje é o versículo 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e os mandamentos aos israelitas. Existe uma moda nos últimos 10 ou 20 anos de falar-se, geralmente em show gospel, de que você é a geração da mudança, você é a geração do avivamento. Tem até uma igreja de um conhecido meu lá no Rio de Janeiro, em que todo culto ele saúda graça e paz, igreja do avivamento. A igreja parece até que teve gol da seleção. Me perdoe, mas eu acho que isso é mera jogada de marketing. Porque ser uma geração de mudança e avivamento é muito mais do que você ouvir uma frase falada com muita ênfase e você gritar, e você ficar extasiado, e você ter vontade de comer, de pular e de gritar. Porque acaba o evento, todo mundo vai para sua casa, vai cuidar da sua vida, e a realidade não muda nada. Os problemas que você tinha na sua vida espiritual lá estão. Os problemas que você verificava na sua família continuam lá. E os problemas que você verifica na sua igreja continuam acontecendo da mesma maneira. Por quê? Porque não é um evento ou um cantor evangélico gritar no microfone que você é a geração de Samuel, a geração de Davi, geração sei lá mais de quem. Todo tipo de geração dependendo do cantor, né? Não é isso que vai provocar verdadeira mudança. Esdras chega em Jerusalém, minha gente, em tempos extremamente difíceis. O templo está destruído, o muro está destruído, o povo está destruído. Zorobabel, Esdras e Neemias vão ser usados cada um para reconstruir uma dessas coisas. Zorobabel, o templo; Neemias, os muros; e Esdras, o povo. Talvez o mais importante, porque o povo estava espiritualmente falido. A grande lição aprendida no cativeiro babilônico é: idolatria nunca mais. Como nós vimos nas outras mensagens, como o episódio do Monte Carmelo e Elias, você vê que esse povo era complicado com o negócio de idolatria. Isso aí pelo menos eles aprenderam. Isso é tão forte, minha gente, que você sabia que o judeu até hoje acha que você ter uma cruz na frente de um prédio cristão, um templo, se você quiser, uma igreja, é idolatria. Eles aprenderam a lição, pelo menos da questão dos ídolos. Mas nós vamos ver, você pode ver, se você ler Ageu, Zacarias, Malaquias, Esdras e Neemias, que outros muitos problemas espirituais estavam com aquele povo. E o que isso tem a ver conosco? Muito, porque nós vivemos dias de crise também. Nós vivemos dias, meus queridos adolescentes, em que você tem uma crise doutrinária. Nós temos uma igreja, vamos falar do Brasil, onde não se conhece doutrina, onde você pergunta para uma pessoa, ou a pessoa pergunta para você: como é que é a doutrina da sua igreja? Eu perguntei assim para a pessoa: como assim? Lá pode usar saia? Essa é a ideia que as pessoas têm de doutrina, quando na verdade isso é mero usos e costumes. Na sua igreja pode tocar bateria? Qual é a doutrina lá? Nós temos uma crise doutrinária porque nossos púlpitos e nossas escolas bíblicas dominicais estão ensinando fatos e moralismo
mas não ensinam doutrina. Você sabe, se frequenta a escola dominical, e aprende muitos fatos da Bíblia, você aprende muito moralismo, que você tem que fazer, que você não tem que fazer, mas você passa anos lá e na grande maioria das igrejas você não conhece o que você crê. Se eu fizesse um questionário simples, com as doutrinas mais básicas do cristianismo, eu temo que a maioria de nós não tiraria uma nota sequer para passar para recuperação. Ia ter que fazer trabalhinho para ganhar nota, porque essa crise existe. Nós vemos também uma crise de identidade. Isso é tão latente. Há 20, 30 anos atrás, pessoal, você era batista, você era assembleano, você era presbiteriano, você era o que você era. Isso era muito claro. Havia sim um certo trânsito pequeno entre uma igreja e outra, mas era muito raro. Hoje o cabra congrega com você 10 anos numa igreja batista, sai do estado, chega lá e vai congregar na Assembleia de Deus. Veja bem, meus irmãos, eu não tenho problema nenhum, eu tenho grandes amigos na Assembleia de Deus, presbiterianos, quadrangulares, etc. Mas entende? Não há identidade. Porque as denominações não têm mais identidade. Estão correndo atrás desesperadamente de agradar a galera, de agradar o povo, que perderam as próprias coisas que defenderam, às vezes, por séculos. Você sabia quantos anos a nossa denominação tem, aproximadamente? 400 anos, aproximadamente. A confissão de fé mais antiga que eu tenho ciência é a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. Isto é, quando colocaram no papel. 1689, mas muito antes disso nós já existíamos. E hoje, se um batista do século XVII caísse de paraquedas aqui, ele ia nos estranhar, porque a nossa identidade não pode muitas vezes ser reconhecida. Nós também temos uma crise de pragmatismo. O que é pragmatismo? Resumindo uma frase: se funciona, está certo. Ou está certo porque funciona. Quer ver que é uma crise de pragmatismo? Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, não, no Rio de Janeiro mesmo, eu vi de um determinado pastor, não sei se ainda é costume em todas as igrejas, mas naquela igreja era costume quando alguém ia se batizar, ele vir à frente e o pastor fazia algumas perguntas, a congregação podia fazer, confissão de fé, né? Declaração de fé, profissão de fé. Não temos esse hábito na nossa igreja, eu até esqueci até o nome. E eles fizeram o hábito na igreja, e quem estava sendo sabatinado era um irmão, o qual alguns anos atrás o pastor havia feito um casamento com uma irmã da igreja, quando ele era descrente. Então deixa eu explicar novamente para você entender. Alguns anos antes, um casamento misto foi feito naquela igreja. Passados alguns anos, aquele homem veio a se converter. Diante daquilo, e diante da aprovação para o batismo, o pastor aproveitou, tomou o microfone, isso há 20 e tantos anos atrás, para você ver que a crise não é de hoje, e disse assim: vocês estão vendo, meus irmãos, por que o seu pastor faz casamento misto? Porque Deus misericordiosamente salva as pessoas. Ou seja, se funciona, está certo. O problema é que raramente funcionava, porque nós tínhamos aquele exemplo, tínhamos mais 5, 8, 9 ou 10 lá, de pessoas que casaram com descrentes e estavam todo culto de oração, orando pelo seu cônjuge. Funcionou uma vez. Isso é pragmatismo. Pragmatismo é quando você vai em um evento de crescimento de igreja e alguém diz: ó, faz isso, isso e isso, e a sua igreja vai crescer. Lá no fundo você pensa: mas isso não está na Bíblia. Não, mas funciona. A galera vem. E o pragmatismo tem enchido as nossas igrejas. Crise de analfabetismo bíblico. Pô, pastor, o senhor está mais grosso do que na palestra da tarde. Pois é. Meus irmãos, a nossa geração não conhece Bíblia. Eu me lembro quando tinha a idade de vocês, dos famosos embaixadores do rei, lembra? Rara igreja que tem embaixadores hoje. Nós também não tem não, mas eu digo, rara igreja que percebe o valor, tanto dessa instituição quanto de mensageiros. E eu me lembro de estar uma vez, meus irmãos, em
um encontro de embaixadores. Nós tínhamos gente de muitos bairros, e aí ficou eu e mais 3. Detalhe, os 3 eram da mesma igreja, da mesma embaixada, e eu. E você tinha que recitar versículos de cor, não era espada para o ar, não era esgrima bíblica, era versículos de cor. E aí, para chegar a minha vez, e eles começaram a citar capítulos inteiros de cor, de Romanos. Versículo 1, versículo 2, versículo 3. Salmo 119, 105. Mas foi. Isso nós já tínhamos mais de 30 eliminados. Eles recitaram 3 capítulos de Romanos inteiros, e até a comissão disse: vamos declarar os 3, eu fiquei em segundo lugar, porque os 3 ficaram em primeiro. Me dei bem. Ainda levei uma medalha. Eu tenho medo de fazer isso com a geração de hoje, para saber se a gente vai conseguir sequer chegar à 5ª ou 6ª rodada. Agora veja bem, analfabetismo bíblico é muito mais do que meramente decorar versículos. Isso é muito bom. Nós começamos a fazer lá na igreja, paramos algumas semanas, mas vamos retornar. Estávamos decorando toda semana um versículo só, toda a igreja. Isso é muito bom. Mas o que eu me refiro, minha gente, é o pleno desconhecimento do que a palavra de Deus trata. Quando eu acabei de mencionar agora há pouco que Esdras, apesar de estar lá no meio da Bíblia, bem antes de Salmos, na verdade, ele viveu no final do Antigo Testamento, pouco antes dele acabar e começar os 400 anos até chegar a Jesus. Tenho certeza que alguns de vocês ficaram surpresos, não ficaram? Porque não se conhece a história da Bíblia, não se sabe do que ela se trata, e a maioria de nós não conseguiria explicar a ela para uma pessoa que nos perguntasse: explica aí, por que você crê na Bíblia? Temos essa crise também. Crise nos valores familiares. A gente falou bastante disso na palestra da tarde, mas isso é algo real. Os papéis de pai, de mãe, de marido, esposa, o papel dos filhos. É muito difícil de você ver um lar hoje, ou pelo menos que seja a maioria dos lares da nossa igreja, onde você vê refletido, queridos, princípios espirituais. Nós temos lares que na verdade estão copiando modelos importados do mundo, porque temos uma crise de valores familiares. E aí nós temos igrejas onde as pessoas se divorciam à torta e direita, e para não ficar ruim o clima naquela igreja vai congregar em outra, e assim vai. Há um tempo atrás, uma pessoa tendo se divorciado da sua igreja, a igreja não concordava com o divórcio, com certeza, que a única coisa que tem na palavra de Deus que diz que Deus odeia é exatamente o divórcio. O que ela fez? Foi congregar em outra, onde o pastor aceitava fazer o recasamento dela. Porque o seu bem-estar e a maneira como você quer viver são mais importantes que os valores familiares que a palavra de Deus ensina. Crise do falso avivamento. Comecei a falar sobre isso quando a gente estava no começo, mas é uma coisa que a gente vive hoje. Gente, nós não vivemos o avivamento no Brasil. Isso é uma noção extremamente falsa. Pastor, mas nos últimos 20 anos nós chegamos a 20 e tantos % da população do Brasil. Eu quero desafiar você a examinar os avivamentos bíblicos nas mãos de Josafá, de Josias, de Ezequias. Eu quero convidar você a estudar a vida de Jonathan Edwards, de George Whitefield, e o grande avivamento do século 16 e 17 na América do Norte e na Inglaterra. E você vai ver uma enorme diferença do que nós temos no Brasil. Avivamento onde os evangélicos escondem dinheiro na cueca, onde aceitam suborno, onde o evangélico participa de conchavo, onde as maiores igrejas no Brasil são igrejas que roubam as pessoas como a Mundial e a Universal. Por que não dar nome aos bois aqui? Isto é avivamento? Avivamento de show gospel, onde se paga 50, 60, 70 mil para alguém servir a Deus? Não, meu querido, isto não é avivamento. Avivamento pressupõe arrependimento. Os avivamentos que aconteceram na história da humanidade sempre provocaram transformação social. No grande avivamento da Inglaterra, os bordéis fecharam, os bares fecharam,
E as pessoas buscavam as igrejas lotaram, porque as pessoas que estavam antes na famosa balada, agora estavam buscando o Senhor. Quando você viu isso acontecer no Brasil? Não. Nós estamos celebrando um falso avivamento. E está aí a razão de muito daquilo que eu falei. E eu escrevo errado de propósito, porque eu não tenho mais condição de ofender a palavra gospel, que significa evangelho, com o arremedo que nós temos na cultura evangélica do Brasil, aonde o ritmo e a fama e às vezes até o carisma de determinados cantores e pastores é mais importante do que aquilo que ele prega. Como eu mencionei hoje de manhã, a criatura canta: eu estou pagando o preço para chegar no céu, e o CD dela vende horrores. E eu gostaria muito, queridos, de dizer que isso é uma coisa que acontece lá nas igrejas neopentecostais, mas isso não é verdade. Admiramos cantores que cantam o que não está na palavra e que vivem vidas que não transparecem o Evangelho. Admiramos pastores que sinceramente não vejo um na mídia que prega alguma coisa que preste. Por quê? Porque nós estamos numa crise de uma cultura onde nós fomos seduzidos pelo mundo gospel. Eu quero dizer uma coisa para você, pessoal. Eu já estive em grande parte disso aqui. Porque você quer agradar a Deus, você quer ver a igreja crescendo, você quer ver grandes coisas acontecendo, e você é sugado por esse redemoinho. Até que você dê um basta. Até que você diga: querido, eu não quero mais participar disso aqui, eu não vou ser mais uma ovelha. Isso melhor, talvez a palavra seria: não vou ser mais gado, sendo tocado, mas eu vou começar a fazer verdadeiramente parte da mudança. E a mudança só acontece quando ela começa em mim. Primeiro ponto que eu quero ver em Esdras 7:10, o versículo que eu destaquei hoje, que diz: pois Esdras tinha decidido a dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Primeiro ponto, tirado do exemplo de Esdras, é que qualquer mudança começa em mim. Ela não começa no seu pastor, ela não começa no seu líder, ela não começa nos seus pais, ela começa em você. É você que, dizendo não àquilo que tem sido nocivo para a sua vida, aquilo que é claramente pecado, Hebreus capítulo 11, e aquilo que lhe atrapalha, mesmo versículo, você pode agora seguir a Jesus, o autor e consumador da sua fé. Começa em você. Esdras não falou assim: pessoal, vamos fazer aqui um grande movimento, ó geração do avivamento de Jerusalém. Ele começou. E a primeira coisa que ele fez foi dedicar-se a estudar a palavra do Senhor, a lei do Senhor. Ele começou para que depois algo mais pudesse acontecer. Eu quero expandir para vocês, jovens, adolescentes da UBAE, algo que eu conclamei aos adolescentes da minha igreja. Porque eu tenho adultos que estão conosco, nossa igreja completou 10 anos, há 10 anos. E 10 anos passados, uma década. E quando começou, alguns desses adolescentes eram crianças. Bom, todos eram crianças, 6, 5, 4, 3, 2 anos. Passados 10 anos, alguns desses adultos cresceram muito pouco. É verdade. Talvez você veja a mesma coisa na sua igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu tinha a sua idade, eu olhei ao redor e eu vi alguns dos adultos, meus contemporâneos, completamente insossos na obra de Deus. Era insosso, inodoro e insípido. Não evangelizava, não conheciam lá muito de Bíblia. Quando tínhamos reunião de oração, não apareciam. E eu tomei uma decisão: eu não vou ser como esses adultos. Deus me ajuda, porque eu não sei para onde correr.
E meu querido, Deus quer usar qualquer geração. Eu não quero aqui encher o cérebro e dizer assim, vocês agora são a geração da mudança. Não, qualquer geração. Ora, por que não a sua? Por que não você com 12, com 13, com 14, com 15, com 18, com 20? Importa. Por que Deus não pode começar uma mudança através de você? Uma mudança em relação à palavra de Deus para começar. A próxima vez que você ouvir uma música antibíblica cantada na sua igreja e você chamar à parte o líder de louvor ou a autoridade que for, ou até o pastor dizer, meu irmão, a Bíblia diz isso, essa música diz isso, a gente devia estar cantando isso, a mudança já começou. A próxima vez que você questionar um evento que não tem absolutamente nada a ver com a palavra de Deus e que passa por cima da obra da cruz de Cristo, você sabe do que eu estou falando, a mudança começa. Você acha que a mudança vai vir lá de cima? A mudança começa em mim. Esdras não esperou que ninguém fizesse, mas ele olhou para a palavra de Deus e disse, eu vou conhecer isso aqui, ele era escriba, para que eu possa fazer parte da mudança que começa em mim. Mas ele não fez só isso. O versículo 10 também nos ensina, pessoal, que Esdras também entendeu que qualquer mudança é movida pelo exemplo. A segunda parte do versículo diz que, além de decidir-se a estudar a lei do Senhor, ele também decidiu-se a praticá-la. Porque ninguém ouve discurso vazio. Quantas vezes eu já ouvi alguns jovens, pastor, nós temos que evangelizar mais. Ok? Evangelize. Não. Você falou na igreja. Isso é discurso vazio. Saia e comece a ganhar as pessoas, que você vai começar a impactar as vidas na sua igreja também. Comece a chegar na igreja com seus convertidos, que você vai começar a impactar a vida das pessoas, porque eu já vi acontecer. Nós tínhamos uns 4 ou 5 irmãos da nossa igreja, evangelistas natos. Passava uma semana, 2 semanas, estava ele com um novo convertido. Esse aqui é lá da nossa congregação, ganhei lá para Jesus. E ganhava mais um. Isso incendiava você. O famoso ditado, não? A palavra convence, o exemplo arrasta. Você quer ser mudança na sua igreja? Não apenas conheça, mas pratique. Quando nós tivemos um ministério de louvor na nossa igreja que causou um grande impacto, uma das regras para você participar do ministério de louvor era vida de corpo. Sabe por quê? Era muito comum, até então, o cara tocar na igreja. Não, ele não era levita, porque ele não era descendente de Levi e nem levitava do chão. Portanto, ele não era levita. Tal denominação não existe na Bíblia, muito menos no Novo Testamento. Nós acabamos de ler no texto que junto com Esdras foram cantores e levitas. Mas os cantores da nossa igreja começaram a romper com uma cultura que aconteceu o seguinte: o cara tocava, mas ele não vinha na EBD e não vinha na oração, tinha a conferência evangelística e não aparecia, a não ser que ele fosse tocar. Aí reuniu o povo e disse: tem essa regra e a terceira: se você não pode participar da vida da sua igreja, por favor, sinta-se excusado do ministério de louvor. Para a glória de Deus, meus irmãos. Lembra? Não tinha projetor multimídia? Reto projetor. A tela participava conosco das reuniões de oração, das reuniões de estudo bíblico. Éramos mais de 12, 15. E esses jovens começaram a aparecer no culto de oração sem falta. Na vigília eram os primeiros a chegar. Evangelismo no ar livre, estavam lá. Sabe o que aconteceu? Os outros começaram a aparecer também. Porque aquele menino que tocava lá na frente, quando as irmãs fizeram bazar para levantar fundos, eles estavam lá ajudando as irmãs. Quando as irmãs fizeram uma festa de comidas típicas, uma coisa assim que eu não lembro bem, eles estavam lá. Não está precisando de alguma coisa? Eles compareciam. Eles estavam participando da mudança. É muito fácil, querido, você ficar sentado lá no banco da sua igreja e dizer: essa igreja é muito fria. Já viu isso? Ah, como eu vi.
essa igreja não evangeliza. O ano passou, você não ganhou uma criatura para Cristo, mas a igreja não evangeliza. Isso é pura hipocrisia. Isso é cair de cabeça em Mateus 7. Porque você está com uma viga desse tamanho no olho e está querendo soprar algo cístico no olho dos outros. Esdras queria fazer parte da mudança nele, mas dando exemplo para as pessoas. Assim, meu amado, é a vida do verdadeiro líder. Não, pastor, eu não sou líder. Não se engane. Cada cristão é um líder. Se você tem um ano de convertido e amanhã à noite na sua igreja alguém se converter, para ele você é um veterano e você é modelo. Portanto, líder. E ele vai copiar os seus bons exemplos e seus maus exemplos também. Mas se você for um bom exemplo como Esdras, você vai trazê-lo para ser parte da mudança. E o texto termina dizendo que além de dedicar-se a praticá-lo, ele também se dedicou a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Qualquer mudança é estabelecida pela multiplicação nas vidas. Não dá para ficar só em mim. Não dá para ficar só em você. Você precisa multiplicar. E gente, eu já andei em tudo quanto é tipo de evento. Mas ultimamente eu tenho visto, sabe o que se alastrar? A busca por uma teologia sólida. A busca por um conhecimento profundo das Escrituras. Não tem nome, não tem marketing, não tem congresso sendo marcado. Mas a maioria aqui sabe o quanto eu uso a mídia social. Bastante. Eu tenho jovens de Minas Gerais, de São Paulo, eu tenho jovens de Angola, e me chamam na internet para dizer: pastor, como é que eu faço para aprender mais teologia? Como é que eu faço para trazer a minha igreja de volta para a palavra de Deus? Então muita gente acha que a geração de hoje só está interessada no reteté, na balada gospel, etc. Mas, amados, lembra da mensagem de Elias? Tem um remanescente que não dobrou seus joelhos a Baal. Tem um remanescente que não vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas. Mas ele é um remanescente e não é a maioria. A pergunta é: você vai com a maioria ou você vai se juntar com esse remanescente? A decisão é sua. Amanhã você está de volta na sua igreja, a sua semana vai continuar, mas a decisão é sua. Você vai ficar nos lados de braços cruzados dizendo: isso está errado, isso não pode ser assim. Ou você vai começar a fazer parte da mudança? Esdras começou a ensinar o povo todo, começou a multiplicar-se. Sabe o que aconteceu? O povo durante horas a fio ficou de pé ouvindo a palavra de Deus. Horas e horas. Não sentadinho assim não. Ouvindo a palavra de Deus. E eles tomaram no final do livro de Esdras uma decisão que lhe mostrou arrependimento e mudança. Eles haviam tomado mulheres estrangeiras. E diante da ministração de Esdras e da palavra de Esdras para eles, sabe o que eles fizeram? Ouçam bem. Eles pegaram as suas mulheres estrangeiras, seus filhos, e as despediram, devolvendo para as nações de onde eles vieram. Pastor, mas isso não é muito radical, não? Olha, quando você tem problema com o texto bíblico, o meu conselho sempre é: guarda para a eternidade e discute com Deus. Não me convide. Mas é o que está lá no livro de Esdras. Casamentos foram desfeitos porque foram feitos fora da vontade de Deus e foram desfeitos para obedecer à lei do Senhor. Como é que não dá certo? Como é que quando nós começamos a mudança em mim, movendo pelo exemplo e multiplicando nas vidas, não dá certo? Dá sim. E isso está ao seu alcance. Eu tenho um jovem que eu aconselho lá em Minas Gerais, ele provavelmente vai rir porque, desde quando eu menciono nas minhas mensagens, quando eu conheci ele era adventista.
estava em crise. Ele começou a estudar as doutrinas da graça, popularmente conhecido como calvinismo, e estava em absoluta crise, porque adventismo nada mais é do que lei, peso sobre as pessoas. Ele nos achou na internet, começou a fazer perguntas, eu falei, lê isso aqui, lê esse texto aqui, e aí o rapaz estava em crise. Alguns meses atrás ele me chamou e disse, pastor, eu quero que o senhor seja o primeiro a saber. Eu procurei o líder lá, agradeci por tudo e saí da Adventista. Falei, que joia. Pastor, agora tem um outro problema. Não consigo encontrar uma igreja que pregue a palavra de Deus na minha cidade. Uma cidadezinha pequenininha lá no interior de Minas Gerais. Sabe o que eu falei para ele? Se congregue naquela que, na menos pior, e comece você a fazer a mudança. Pastor, você está mandando ele revolucionar a igreja? Meu amigo, se fosse para revolucionar com coisa ruim, eu seria culpado. Mas revolucionar com a palavra de Deus, com seriedade com a palavra de Deus, com a oração, com a sã doutrina, imploda a igreja se for necessário. Porque é só uma igreja local, mas a igreja de Jesus sempre estará na sã doutrina. De vez em quando ele me liga, me chama em crise, falei, vá com calma. Pastor, o pessoal quer ir para um monte para ver grama pegar fogo. Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira. O pessoal está me chamando para ir para um monte para ver grama pegar fogo, pastor. Eu falei, meu amigo, leva um extintor. Brincadeira. Começa a orar, porque Deus vai lhe mostrar, nem que seja 1 ou 2 ou 3 dentro da sua igreja, que querem levar Deus a sério, que querem mais o Senhor do que as supostas experiências. E agora está começando um grupo de leitura lendo o mesmo livro que nós estamos lendo como igreja toda aqui na Videira. Sabe o que eu estou dizendo isso para você? Deus quer usar os extras de qualquer época. Nós não vivemos uma época especial, como os cantores gospel querem dizer ou de fazer acreditar. Esta é a geração do sei lá o que. Não, toda geração Deus quer agir, meus irmãos. Deus agiu de forma muito poderosa na década de 50 e 60 na Coreia. Deus agiu na década de 70 em vilarejos no sul da África de maneira tremenda. Mas Deus pode agir na sua igreja, na sua cidade, quem sabe no Brasil, mas tem que começar. E começa em mim, começa em você. Por quê? Pois o texto diz para nós, eu tinha decidido dedicar-me a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e ensinar os seus decretos, seus mandamentos à minha igreja. Quando você personaliza, você pode dizer, Deus, este é o meu compromisso, é isso que eu quero. Vamos orar? Deus, nós precisamos, em nome de Jesus, que a Tua graça e a Tua misericórdia venham sobre nós. Venha mexer conosco. Venha, ó Deus, nos dar condições na Tua palavra de enxergar, ó Pai, aquilo que o inimigo tem plantado no nosso meio e sermos instrumento de mudança. Deus, em nome de Jesus, eu creio que Ele está dizendo para vários adolescentes aqui, quem é você? Você não é nada, você não consegue. Mas eu creio também, ó Deus, que o Senhor está dizendo para eles as palavras que Tu disseste a tantos homens de Deus: vai nessa a tua força, eis que estou contigo, Tu és muito amado. Tu estás dizendo, ó Deus, as palavras que podem demonstrar a cada um de nós que não é por nossa causa, mas por Tua graça, que nós podemos ser usados como estas, que nós podemos ser usados para mudar a realidade ao nosso redor. Ajuda, ó Deus, a cada adolescente, jovem e adulto nesta noite a tomar uma decisão. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.